Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Todo mundo bem? Amém ou não amém? Deus é bom. Como é bom, né, estar na presença do Senhor. E hoje vamos falar sobre esse assunto tão importante. Eu não combinei nada com a Rose, mas desde o início que ela começou a louvar, ela sempre falamos sobre luta, sobre batalha, sobre vencer. E hoje eu quero falar sobre essa realidade que todos nós vivemos, que é essa grande batalha espiritual, essa grande luta contra o inimigo das nossas almas, né? Eu não conheço a vida de todos os que aqui estão, mas certamente o Senhor quer nos libertar de algo, porque senão Ele não trazia essa palavra aos nossos corações nesta tarde. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez clamamos o Teu santo nome e nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa estar nos ensinando nesta tarde. Pai, essa palavra é uma palavra forte, uma palavra sobre libertação espiritual, sobre batalha espiritual, e eu sei que todos nós em algum momento da nossa vida enfrentamos essa batalha e esta luta. E eu não conheço todos os que aqui estão, mas o Teu Santo Espírito conhece o interior, o íntimo de cada um deles. Esse mesmo Espírito que me inspirou a trazer esta palavra pode trabalhar no coração de cada um. Onde houver vícios pode ser liberto, onde houver traumas pode ser curado, onde houver feridas pode ser sarado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se houver algum espírito contrário nesta tarde aqui, alguma entidade demoníaca, diabólica, que o Senhor possa repreender, não na nossa autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus. E que no nome de Jesus todo espírito contrário possa bater em retirada e que haja livre curso para que a Tua palavra seja pregada e o Teu nome seja glorificado na autoridade do nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe. Bem-vindo aí os nossos visitantes, Vitória, Gilmar, né? Deus abençoe. Né? Tá também Irina. Deus abençoe. Bom te ver, né? Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Nós te amamos. E toda a igreja. E eu queria falar sobre um assunto hoje que não é um assunto tão falado às vezes, de uma maneira saudável, né? É um assunto até bastante explorado, mas nem sempre de uma maneira saudável e bíblica, né? Um dos assuntos que esteve bastante em evidência nas igrejas, principalmente igrejas pentecostais ou neopentecostais, a partir da década de 70, 80, anos 90, que surgiu um movimento com muita força, com muita expressão, que se chama um movimento da batalha espiritual, né? E esse movimento tomou uma ênfase muito grande dentro das igrejas, e eu não quero dizer que não seja um movimento importante dentro das igrejas. O que eu queria trazer hoje para nós é uma luz bíblica dentro desse assunto. E com esse grande movimento foi inspirado em alguns autores de liturgia secular, como por exemplo, não sei se os irmãos já ouviram falar em Rebecca Brown,
né? Talvez os crentes mais antigos conhecem um livro muito conhecido que ela escreveu. Ele veio para libertar os cativos, né? Foi um best-seller, vendeu dezenas de milhares de cópias, ainda vende até hoje. E ela publicou esse livro que ensinava, por exemplo, que o cristão ele estava muito sujeito a uma possessão demoníaca, que a casa dele era sujeita a possessões demoníacas, quase de uma maneira assim, como se a porta da nossa vida espiritual tivesse aberta para qualquer um entrar, trazendo aqui uma ideia até de uma salvação e de um poder de Deus sobre a nossa vida, até um pouquinho frágil. Entre outras coisas, ela relatava visões mirabolantes do inferno. Ela ia com frequência ao inferno e voltava e trazia aí algumas imagens, baratas lá no inferno, umas coisas assim. Claro que isso era tudo uma visão sensacionalista daquilo que é a verdade, até porque, segundo a palavra de Deus, o inferno nem inaugurado ainda foi. E começou-se a dar nomes aos demónios. Começou a surgir um movimento que é o movimento das maldições hereditárias. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que é uma ideia de que nós podemos sofrer por pecados dos nossos antepassados, por pecados dos nossos pais, por pecados dos nossos avós, e que para que a gente pudesse se curar disso, para que a gente se pudesse libertar disso, tínhamos que fazer orações específicas de quebra de maldição. E isso virou meio que uma moda aí nos anos 80, anos 90. Só que quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, isso não faz parte do ensino apostólico, Pedir perdão pelo avô, pedir perdão pelos pecados do pai, fazer regressões espirituais, nada disso tem nenhum tipo de apoio nas Escrituras, muito antes pelo contrário. Na realidade, a igreja ela usa essa estratégia meio que como se estivesse inventando um ritual de transferência de culpa. Então agora a culpa já não é minha pelos meus pecados, agora a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, para justificar às vezes até uma falta de posicionamento que cada um de nós tem que ter diante do Senhor. É sempre mais fácil culpar os outros. Na realidade isso vem lá desde o Éden, Porque é que tu comeste a fruta? Foi a mulher. Porque é que tu comeste a fruta? Foi a serpente. E aí foi empurrando uns para os outros. E o ser humano gosta disso. E esse movimento da maldição hereditária vem um pouco nessa linha de transferência de culpa. Outra publicação muito conhecida dessa altura, não sei, talvez alguns irmãos aqui já leram, um livro que se chama Porcos na Sala. Não sei, talvez alguns já ouviram esse livro, de dois autores americanos também, Don Basham e Frank Hammond. A ideia é muito parecida também, que quando nós damos alguma brecha na nossa vida, algum pecado, a nossa casa, a nossa sala se enche de demónios. Essa é a ideia do Porcos na Sala. E apresentavam um método de libertação muito engraçado. A gente tinha que interrogar os demónios, perguntar o nome deles, quantos eram, porque é que estavam ali. E isso gerou, como a gente vê, principalmente nas igrejas neopentecostais, aquela situação de entrevistar demónios, que acho que todo mundo já viu na internet, ou alguma igreja que já participou, fazer o famoso mapeamento espiritual, Então, nós quando vamos entrar numa cidade, nós mapeamos a cidade para ver qual é os espíritos malignos que estão sobre posse de um determinado bairro, rua, casa, hábito e situação. E depois disso, de fazer todo esse mapeamento espiritual, a gente faz atos proféticos, passeatas, unge as ruas com óleo e todas essas coisas. Esse tipo de ensinos provém dessa literatura, tanto da literatura de Rebecca Brown, que ele veio para libertar os cativos, como livros como Porcos na Sala. E esse modo de trabalhar a libertação espiritual, por exemplo, no Brasil foi amplamente divulgado por uma pessoa muito conhecida, Valnice Milhomens. Vocês talvez, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, amplamente divulgou
esse tipo de ensinos, até porque é da época dela, e casos como o livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, e o livro Porcos na Sala, eles acabaram virando um manual de libertação, né? Ou seja, as pessoas começaram-se a olhar para esses livros e encarar esses livros como manuais de libertação. Então, no lugar de buscar a palavra de Deus, como se faz a libertação espiritual, a igreja começa a adotar novas publicações, né? Nós gostamos tanto, às vezes, de criticar os adventistas do sétimo dia, né? Porque tem aqueles escritos de Ellen White que valem tanto como a Bíblia. Mas a igreja evangélica, principalmente a igreja pentecostal, fez exatamente a mesma coisa. Esses livros de autores com vidas duvidosas, principalmente Rebecca Brown, que teve uma vida de escândalos, passaram a ser tidos como doutrina bíblica, né? Quando a igreja sempre afirmou que a nossa única regra de fé e prática é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas de repente, com esse movimento da batalha espiritual, esses livros, essas publicações começaram a fazer parte dos manuais dos grupos de intercessão, dos grupos de libertação das igrejas. E livros que ensinam coisas que não vemos na palavra de Deus. Nós não vemos Paulo mapeando Efésio. Nós não vemos Pedro mapeando espiritualmente Jerusalém. Nós não vemos Jesus mapeando espiritualmente Cafarnaum. Nós não vemos isso. O Novo Testamento, ele é muito sóbrio em relação à libertação espiritual. Marcos 16, verso 15, 18, diz assim: Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome serão expelidos demónios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre o enfermo ficarão curados. Então, o foco da libertação espiritual está no Evangelho, está na pregação do Evangelho. O foco da libertação espiritual está no nome, que é o nome de Jesus. O problema é que todos esses movimentos que surgiram apoiados nesse tipo de literatura, elas tinham o foco no inimigo. O foco era o diabo e não em Jesus, que liberta do inimigo. Olha como é diferente. De repente as pessoas começam a falar mais dos demónios. De repente a igreja começa a falar mais de Satanás. E depois começa até a surgir os nomes dos demónios, né? Nós conhecemos alguns: Pomba Gira, Tranca-Rua, Maria Mulamba. E esses nomes vêm das religiões afro-brasileiras, dos centros de macumba, do espiritismo, mas começam a ser falados no mundo cristão, como se fossem coisas bíblicas, como se fossem verdades bíblicas. De repente o diabo começa a ser mais falado do que Jesus. A igreja perde o foco, esquece aquilo que Jesus já fez e se concentra naquilo que o diabo pode fazer. E é claro, meus irmãos, que eu não vou fazer uma pregação irresponsável aqui, dizer para os irmãos que não existe batalha espiritual. Obviamente que eu não posso fazer isso. Eu não quero que os irmãos ignorem que verdadeiramente existe uma batalha espiritual, que existem sim manifestações demoníacas. Um dos sinais mais relatados na Escritura é a expulsão de demónios. Jesus expulsou demónios, os discípulos expulsaram demónios, os apóstolos expulsaram demónios, Paulo expulsou demónios. Nós aqui na igreja, de vez em quando, às vezes na autoridade do nome de Jesus, também se expulsa demónios. Existem forças das trevas que lutam contra a humanidade desde que existe a humanidade, e nós devemos estar cientes disso, sim.
Mas nós devemos agir mediante essa realidade do jeito que a Bíblia ensina a agir. E devemos buscar, se for o caso, libertação, do jeito que a Bíblia nos ensina que é a libertação. E quando Paulo escreve aos Efésios, que é o texto que nós lemos no início, ele escreve a uma cidade que tinha presenciado um agir libertador da parte de Jesus. Naquela cidade das Efésios, se vocês forem abrir lá em Atos capítulo 19, havia pessoas possessas por demónios. Havia pessoas doentes por culpa de demônios. Porque muitas vezes existem doenças que são de origem espiritual. E Jesus curou doenças que eram de origem espiritual. Uma mulher encurvada há anos. E quando Jesus cura essa mulher encurvada, Jesus diz assim: o Satanás a prendia, a amarrava. Quando Paulo está lá em Éfeso, e o poder na vida de Paulo era tão grande que as pessoas pegavam os seus lenços e os seus aventais e passavam sobre os doentes, e quando esses lenços e aventais de Paulo passavam pelos doentes, os espíritos de enfermidade eram expulsos. Ou seja, pessoas que eram doentes por causa de demónios. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar isso. Então nessa cidade de Éfeso, que é a cidade que ele entrega essa carta, mas que também está relatado lá a chegada dele em Atos capítulo 19. Irmãos, sempre que tem uma carta, procurem ver se existe relato da chegada do Evangelho lá em Atos, para vocês entenderem melhor o contexto da carta. E no caso nós temos essa carta de Efésios, mas quando vamos lá em Atos capítulo 19, nós temos a chegada do Evangelho. A mesma coisa acontece com Filipenses. Você tem a carta aos Filipenses, mas se você for lá em Atos capítulo 16, você vê como é que a igreja chegou lá. Isso nos ajuda a entender o contexto. E quando Paulo chega aos Efésios, havia pessoas possuídas por demónios, havia pessoas doentes por causa de demónios, e havia feiticeiros, mágicos, obras de feitiçaria, macumbaria. Havia tudo isso ali. E Paulo chega naquela cidade e durante 2 anos ele prega a palavra naquela cidade. E o texto mostra que as pessoas creram no Evangelho. E qual foi a prova do que eles creram no Evangelho? Atos capítulo 19, verso 18. Põe aí. Atos 19, 18. As pessoas creram no Evangelho e muitos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Olha o que é que esse povo fez. Reconheceu que as suas obras não estavam de acordo com o Evangelho do Senhor. Então, o primeiro passo para a libertação espiritual é reconhecer que você precisa de ajuda, precisa de se posicionar diante de Deus, reconhecer os seus problemas, reconhecer as suas fraquezas. Essa semana nós colocámos um vídeo e falámos sobre a questão do tabaco, o problema do tabaco, porque aqui na França é um mês sem tabaco. E claro que isso é uma questão espiritual. Claro que isso é uma questão espiritual. Os vícios são problemas espirituais. O cigarro, o álcool, a pornografia, o jogo são questões espirituais, porque são prisões de Satanás às nossas vidas. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 19 diz assim: olha, estas coisas prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, quando você se deixa vencer por um vício, você se torna um escravo desse vício. Mas Jesus te chamou para ser livre. Essa é que é a questão. Uma escravidão maligna. Então, qual que é o primeiro passo para livrar dessa escravidão? Confessar que precisa de libertação. Confessar que precisa de ajuda. Pedir ajuda. Confessar a sua fraqueza. Confessar o seu pecado. Olha o que é que diz lá Provérbios 28, capítulo, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Coloca aí. Olha o que é que o texto diz. Provérbios 28, verso 13. Por favor. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Repare bem o que é que o texto está dizendo. Muitos não prosperam porque estão encobrindo o seu pecado. Você já pensou nisso? Não prosperam no sentido de conseguir deixar o pecado e não prosperam no sentido das coisas fluírem na sua vida, porque estão encobrindo o seu pecado.
Já pensou que muitas coisas, se calhar, na sua vida não flui, não anda para a frente, porque você está fazendo de conta que o seu pecado não é uma realidade? Você está camuflando o seu pecado, você está fazendo de conta que ele não existe, e a Bíblia diz que a sua vida não prosperará. Mas por outro lado, no mesmo verso 13 diz assim: mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o primeiro passo para a libertação é você confessar o seu pecado e a sua fraqueza. Mas não só confessar e abandonar. Olha o que aconteceu lá em Atos, Efésios, a igreja de Éfeso também, Atos 19, 19 e 20, diz que, olha, eles confessaram os seus pecados publicamente, mas o verso 19 diz que também aqueles que tinham praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos, calculando os seus preços, e achou-se que montava 50 mil denários. Olha, essa transformação de confessar e deixar foi presenciada com uma atitude prática. Eles queimaram os seus livros, eles queimaram aquilo que eles faziam, aquelas práticas, aquelas atitudes. Eles demonstraram publicamente que eles criam uma nova realidade. Irmãos, se a gente for passar isso para os dias de hoje, aqui na França são 5 milhões de euros em livros. 5 milhões de euros em livros, imagina. E a Bíblia diz no verso 20 que a palavra do Senhor prevalecia poderosamente. Não vemos Paulo fazendo rituais, cultos específicos de libertação, campanhas e campanhas, subidas no monte. Vemos Paulo pregando a poderosa palavra de Deus. Nós vemos que a única estratégia de Paulo foi essa: pregar o Evangelho, e os sinais acompanhariam aqueles que creram. E Éfeso foi uma igreja que experimentou o agir sobrenatural do Senhor. Esse relato da igreja em Éfeso, quando Paulo chega, se a gente ler o capítulo 19, a gente vai ver 4 palavras que dominam esse texto: Evangelho, palavra, nome e poder. Por isso que Atos capítulo 19, ele é tão precioso para nos ensinar o que é liberdade e libertação bíblica. A ênfase nunca está no diabo. A ênfase nunca está nos demónios. A ênfase está no Evangelho, que quando entra, essas boas novas do reino, ninguém fica indiferente. Paulo chegando e dizendo: olha, vocês estão entregues a um reino das trevas, mas eu tenho um reino de luz para vos apresentar. Existe um reino mais poderoso do que esse reino que vocês estão vivendo. Existe um reino vitorioso para nós. Existe um reino eterno. Era essa a arma de Paulo. Vocês estão entregues a um reino que vos leva à destruição. E Paulo não tinha vergonha desse evangelho. E Paulo não achava esse evangelho fraco, porque ele diz aos romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos. Então a libertação bíblica está com a ênfase no Evangelho, na palavra. A palavra crescia ali. Paulo ensina por 3 meses na sinagoga, depois ensina por 2 anos numa escola de Tirano. Depois toda a Ásia ouve a palavra, o texto é bem claro, toda a Ásia ali, toda aquela região que hoje é a Turquia, ouviu a palavra, chegou-se ali. Os mágicos, os feiticeiros queimavam os seus livros, e a palavra ia vencendo todas as práticas ocultas que dominavam aquela cidade por séculos. A palavra foi a espada, o arado e o fogo que transformou aquele povo ali. A libertação bíblica está no Evangelho, na palavra, e está no nome que reina sobre todo o nome. O capítulo inteiro do Efésios capítulo 19 é uma demonstração pública do poder que há no nome de Jesus. E nós vemos isso em vários momentos. Quando Paulo chega na cidade, havia ali uns discípulos. E ele pergunta assim: vocês já foram batizados? E eles disseram assim: nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo diz assim, é como se Paulo dissesse: não. João batizou com água, mas eu vou vos batizar naquele que vos enche do Santo Espírito e do poder dele. E Paulo então batiza aqueles homens no nome de Jesus. Milagres acontecem no nome de Jesus.
Até os pagãos tentam usar o nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 19, há ali uns filhos de um sacerdote que tentam expulsar demónios no nome de Jesus. E eles chegam perto do demónio e dizem: olha, eu vos expulso pelo Jesus que Paulo prega. E o demónio olha para eles e fala assim: olha, Paulo eu conheço, Jesus sei bem quem é, mas vocês eu não vos conheço. E aqueles homens levaram uma sova, foram despidos nus, levaram uma sova dos demónios. Então Paulo fazia os milagres e agia pelo nome de Jesus. Então a gente vê outra palavra-chave aqui em Efésios capítulo 19, que o nome de Jesus não é um amuleto, não é uma palavra mágica, não é uma técnica, mas na boca de um servo fiel é autoridade sobre os demónios e potestades malignas. E nós vemos em todo esse texto de Atos capítulo 19, pregação do Evangelho, a palavra tendo curso, o nome de Jesus sendo anunciado e o poder de Deus quebrando cadeias. Todo o capítulo mostra esse choque de poderes. Vemos o poder do Espírito sobre aqueles discípulos. Vemos o poder dos milagres extraordinários operando por Deus através de Paulo. Vemos o poder da transformação nesses ex-mágicos, ex-feiticeiros. Vemos o poder do Evangelho abalando toda uma economia. A economia religiosa, porque aquela cidade vivia do culto à deusa Diana. E as pessoas iam ali àquela cidade para adorar uma deusa. E aquilo foi um poder tão grande que os comerciantes se levantaram contra Paulo e contra a igreja. Eles estão a acabar com o nosso negócio. O poder do Evangelho leva à falência o negócio de Satanás, meus irmãos. E nós temos que crer nisso. A palavra que muda as pessoas, o Evangelho que transforma, o poder no nome de Jesus. Nós vemos aqui nessa carta a esta igreja, Paulo faz questão de lembrar a verdadeira receita para essa batalha espiritual. E Paulo entra nesse assunto que nós lemos lá em Éfesos capítulo 6, completando uma linha de raciocínio. Não é isolado. Aquilo não está isolado, aquilo está dentro de um contexto. Tudo aquilo que eu li desde o verso 10 de Efésios capítulo 6, aquilo está dentro de um contexto. Paulo entra num assunto completando o raciocínio que ele levava até aqui. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo nos mostra o que é que Deus fez por nós. No capítulo 4, 5 e 6, nos mostra como que nós devemos reagir em resposta a isso. E no capítulo 4, ele já começa, só para nós entrarmos no contexto até o 6, ele já começa dizendo assim: olha, eu vos rogo, como prisioneiro que sou no Senhor, que andem do modo digno do Evangelho que fostes chamados. Existe uma maneira digna de viver o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho não é para ser vivido de qualquer maneira, de qualquer jeito, às três pancadas. Não podemos andar a brincar de ser crentes, porque muitos, brincando de ser crentes, estão escandalizando os outros. E esse pecado Deus vai colocar na tua conta. Então nós não podemos brincar de ser crentes. Por isso que Paulo diz: vivam do modo digno da vocação ao qual fostes chamados. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso. Não podemos brincar de ser crentes. E no verso 17 lá do capítulo 4, ele diz assim: olha, não andem como andam os gentios. Ou seja, não imitem o mundo. Não tenham nos descrentes o vosso padrão de vida. Não tragam do mundo as coisas para o meio do povo de Deus. As roupas do mundo, os hábitos do mundo, o palavreado do mundo, o estilo do mundo. A palavra de Deus é clara. Não podemos misturar o santo com o profano. Nós estamos às vezes carregando a presença de Deus em carros de bois. Os filisteus agarram a arca, fazem um carro novo, colocam a arca dentro do carro e levam a arca lá para o templo do deus Dagon, né? E Davi, vários anos depois, 20 anos depois, ele pensa assim: eu quero essa arca perto de mim.
Eu quero ter a presença perto de mim, porque eu sei que onde a presença de Deus está, as pessoas são abençoadas, as pessoas são dirigidas, as pessoas são salvas. Eu quero a presença dentro de mim. Eu quero a presença aqui na minha cidade, na cidade de Davi. E ele pensa assim, vamos fazer um grande culto. Vamos fazer o maior culto da história da Bíblia. Vocês sabiam? O maior culto da história da Escritura. Mais de 30 mil pessoas. Um aparato. Os melhores músicos. Tudo preparado. E Davi faz um carro novo. Coloca a arca em cima do carro. E vem fazendo o culto. E Deus fala assim, olha, não. Eu não recebo esse culto. Porque vocês não podem cultuar a Deus do mesmo jeito que os pagãos fazem. Trazer a arca da aliança num carro de bois é o estilo filisteu. É o estilo do mundo. A arca, para meu povo, tem que ser trazida nos ombros dos sacerdotes. Porque a presença de Deus, ela é carregada por Jesus. E quem não está com Jesus, Deus não está presente. E nós às vezes queremos fazer um culto em carros de bois, como Davi. E aquele aparato todo, 30 mil pessoas, os melhores cantores, os melhores músicos, os melhores tudo. O melhor carro, imagino. Deus disse assim, não, cancela o culto a meio. Ele cancelou o culto a meio ao ponto de matar um homem. Porque Deus não negocia a sua santidade. A santidade do Senhor é inegociável. E enquanto nós estivermos adorando a Deus em carros de bois, as coisas não vão fluir. Nós não podemos misturar o santo com o profano. O ministério não é para todos. Servir a Deus não é para todos. Mas se você toma essa decisão, você tem uma responsabilidade. E Deus vai te cobrar por isso. Não é o que Jesus falou? A quem muito é dado, muito é cobrado. E ele começa nessa linha de raciocínio, né? Vivam de uma forma digna do Evangelho. Não vivam como os gentios. No verso 25 lá de Efésios 4 diz, fale cada um a verdade. Ou seja, cuidado com a mentira. Cuidado com as meias verdades que são mentira também. No verso 28 do capítulo 4 de Éfeso ele fala, não roubem, cuidado com o roubo. Depois ele entra no capítulo 5, fala de vários pecados, fala principalmente do casamento, da relação marido e mulher. Depois no início do capítulo 6 ele vai falar da relação entre pais e filhos. Depois ele vai falar da relação entre o servo e o funcionário, e o patrão e o servo. Ele estava aqui culminando todo o ensino para chegar num ponto que ele queria falar, olha, ele estava nos mostrando o segredo para nós vencermos todas essas áreas que ele falou anteriormente. A questão de viver do modo digno, da mentira, do roubo, de não se misturar com o mundo, de ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário. Tudo isso, ele culmina assim, olha, no verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se Paulo estivesse concluindo, dizendo assim, olha, você quer vencer em tudo isso que eu falei? Você quer vencer o mundo? Você quer vencer a mentira? Você quer vencer os velhos hábitos, os vícios, o roubo, todas essas coisas no casamento? Você quer vencer como pai? Você quer vencer no trabalho? Se você quiser vencer em todas essas áreas, fortaleça-se em Jesus e na força do seu poder. Porque em todas essas áreas você vai passar lutas espirituais. E todos nós passamos isso, meus irmãos. Em algumas áreas dessa vida, você está passando por uma luta espiritual. Batalha espiritual nos casamentos. Como existem batalhas espirituais nos casamentos. Por isso que Paulo dá tanta ênfase. Irmãos, o diabo quer destruir os casamentos. O diabo quer dividir. O diabo quer divórcios. O diabo quer violência doméstica. O diabo quer insultos. O diabo quer afrontas. O diabo quer que você olhe para o seu marido e diga assim, você é um banana, você não vale nada. O diabo quer que você olhe para a sua esposa e despreze ela. O diabo quer que você espanque o seu filho. O diabo quer que você seja desonesto no seu trabalho. E por isso que existe uma luta que não é de madrugada,
orando, não é no monte, mas é no dia a dia, na sua família, com os seus filhos e com o seu trabalho. É aí que é a luta espiritual que nós passamos. Não é à noite que você ora de madrugada, eu orei tanto, é uma luta espiritual, não é aí. Aí é uma luta que está com sono. Você quer dormir, mas vale dormir e orar como deve ser. Mas a luta vai ser no seu dia a dia, na sua vida, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com o filho, no seu relacionamento com o irmão em Cristo, no seu relacionamento com o seu patrão ou com o seu empregado. Luta espiritual é isso. E aí, quando vêm essas lutas, você e eu temos que estar mais vigilantes que nunca e buscar forças que há em Jesus Cristo. Se nós não acordarmos para essa realidade, nós vamos perder. Paulo está dizendo assim, olha, existe uma luta espiritual, essa luta se ganha revestindo de Jesus e do seu poder. Por isso que ele diz, quanto ao mais, dando um seguimento ao assunto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a verdadeira receita para vencer a batalha espiritual. Nós, por vezes, podemos pensar que estamos numa luta espiritual porque as coisas não estão a correr bem financeiramente. Não está dando certo lá no meu trabalho. Mas por vezes não é nem aí que você tem que se preocupar. Isso às vezes são apenas distrações para que você não veja que o inimigo está ganhando, talvez lá na sua família. Talvez você está preocupado, achando que o inimigo está furioso contra as suas finanças, mas calhar você não está vendo que o seu filho está entregue ao TikTok, está viciado em telemóvel, ao jogo, que a sua esposa está abandonada, que o seu marido não se sente apoiado, não oram juntos, não leem a Bíblia juntos, não têm tempo de comunhão em família, e você acha que o problema é o trabalho. Mas o problema somos nós que não estamos vigiando na área onde o inimigo mais investe. Por isso que Paulo dedica grande parte dessa carta à família, ao casamento, aos filhos. E é a área onde nós mais nos desleixamos também. E Paulo está dizendo, olha, vocês só vencerão na família se tiverem consciência de que precisamos estar cheios de Jesus e do seu poder. E ele diz assim no verso 11, revesti-vos, vocês têm que se fortalecer no Senhor, e revestir-vos de toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque um dos grandes problemas nossos é subestimar Satanás também. A Bíblia diz que Satanás, ele anda como um leão. Ele não é um leão, mas ele anda como um leão, rugindo, à procura de uma oportunidade, à procura de alguém para poder devorar. Satanás é astuto, meus irmãos. Não subestime não, ele tem muita paciência. Ele não tem pressa. Ele é habilidoso. Ele é manipulador. Ele é especialista em explorar fraquezas humanas. Ele é especialista em engano. A Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz. E eu e você não temos em nós mesmos poder para o vencer. Em nós mesmos você não tem, não. É curioso que o Evangelho nunca pediu para você e eu vencermos Satanás com a força do nosso braço. O Evangelho nunca nos pede para ser forte o suficiente. Ele nunca nos pede para você enfrentar o inferno com coragem humana. A Bíblia nunca diz, vença o diabo com a sua força. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus, a sua palavra, resistência, vigilância, e isso traz vitória. A força não vem de nós, vem da nossa comunhão com Deus, vem da nossa sujeição à sua palavra, vem da luz de Cristo que brilha através da sua vida. E por isso que Jesus declara assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O inimigo é astuto, é mentiroso, é manipulador, mas não é invencível. E ele só vence onde Cristo não reina. E ele só reina onde o coração está vazio do Evangelho. E ele só domina onde a verdade ainda não brilhou. Quando Cristo entra, ele perde. Quando a palavra se levanta,
ele cai. E quando o Espírito habita, ele foge. Na realidade, a fraqueza humana nem é problema. A fraqueza humana, na realidade, é o ponto de partida. Porque é nas nossas fraquezas que aprendemos a depender somente de Jesus. Não subestime o diabo, mas também não o subvalorize. Subestimar significa reconhecer que ele verdadeiramente é real, que ele verdadeiramente é astuto, mentiroso, estrategista, hostil. A Bíblia não o chama de adversário à toa, mas também não o sobrevalorize. Não entenda, ele não é Deus, ele não é soberano, ele não é infinito, ele não é omnisciente, ele não é omnipotente. Na realidade ele é derrotado e já foi derrotado na cruz do Calvário. E a nossa vitória a ele parte da vitória de Cristo sobre ele. No verso 12 diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo quer deixar bem claro que em todas aquelas áreas que nós vamos passar, casamento, filhos, trabalho, as lutas vão surgir, as batalhas vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas não se esqueça de quem verdadeiramente é o seu inimigo. O seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu marido. Às vezes parece, né? Mas não é. É isso que o diabo quer que você pense. Que a sua esposa é uma adversária, mas a Bíblia diz que ela é uma ajudadora, idônea, fiel. É isso que o inimigo quer que você pense, que o seu marido é um banana. Mas a Bíblia diz que ele é o cabeça da sua casa. Irmãos, vamos identificar quem é que é o nosso inimigo. O seu inimigo, o meu inimigo, é espiritual. O inimigo pode, às vezes, usar a boca do seu esposo para te ferir. Pode, às vezes, usar a boca da minha esposa para me ferir. Assim como ele usou a boca de Pedro para persuadir Jesus a não cumprir o seu propósito. Mas faça como Jesus. Jesus, ele não rejeitou Pedro. Ele rejeitou Satanás. O inimigo pode usar um colega seu lá no seu trabalho para atormentar a tua vida, para atormentar o seu dia. Mas tenha discernimento, ele é só um instrumento de Satanás para tirar a sua paz. E se você responder da mesma medida, você já perdeu. Se você responder às ofensas da mesma medida que é ofendido, Satanás já venceu. Olha o que é que Romanos 12, do verso 19 a 21 diz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, se alguém se levanta contra ti, confia que Deus vai tomar conta dessa pessoa. Não compete a nós fazer justiça. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Dá lugar à ira de Deus. Deixa que Deus vai tratar com ele. Mas olha como é que eu devo agir. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, as nossas lutas no trabalho, em casa, onde quer que você esteja, são vencidas de uma maneira doida que ninguém entende. Por isso que as coisas do mundo são loucura para quem não crê. Ninguém entende, mas isso é saber identificar o nosso inimigo. Não se trata de saber qual que é o nome do demônio. Não se trata de saber qual que é o terreno que ele mais gosta de agir. Não se trata de fazer mapeamentos espirituais, nada disso, mas de abrir os olhos e entender que a nossa luta é contra um inimigo astuto que usa às vezes os mais fracos como marionetas para nos atacar. E o inimigo espiritual é vencido de forma espiritual. Por isso Paulo diz no verso 13,
tomai toda a armadura, a panóplia de Deus, para que possam resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Paulo está dizendo, vocês têm que tomar toda a armadura. A palavra que usa aqui é panóplia. Esse prefixo pan significa completo. Não tem como escolher peça da armadura. É toda a panóplia. Por isso é que pandemia é algo global, né? Por isso é que panorama é uma visão completa. Os jogos pan-americanos é toda a América. Então, panóplia é toda a armadura. Não pode deixar elementos da armadura para trás. Porque se o inimigo encontrar uma brecha, podemos ter a certeza que ele vai tentar nos atacar por aí. E nós temos um texto que nós dizemos muito e gostamos muito, e eu já falei ele muito, está lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que diz assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha que bênção para nós. Bom saber que o maligno não lhe toca, não é? É bom saber que o maligno não tem poder sobre a nossa vida. É bom, amém ou não amém? Como é bênção esse texto, não é? Mas olha a condicionante que traz para nós. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, não tem como você viver em pecado e esperar que Deus o proteja. Não tem. Porque a recompensa de Deus para quem vive em pecado deliberadamente, atenção, é mais pecado ainda. Deus entrega os pecadores às suas próprias imundícies. É isso que a palavra do Senhor diz. Leia Romanos capítulo 1, por exemplo. Salmos 42, verso 7. Um abismo puxa o quê? Outro abismo. E o dia mau vai vir e nós temos que ficar firmes. E Paulo deixa isso bem claro. O dia mau vai vir e se você não estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai cair e o inimigo vai fazer uma festa na sua vida. E ele começa explicando que armadura é essa, como é que é essa armadura, verso 14, ele diz assim, olha, estai pois firmes, cingido com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Ele está falando, se firmem nessa verdade. E quem é a verdade? Ele é o quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós temos que nos agarrar a essa verdade, porque só Jesus tem essa vida livre dos ataques e livre da influência de Satanás. E ele diz, olha, cinja-se, prepare-se nessa verdade, conheça essa verdade que é Jesus, conheça Jesus. Nós não conhecemos Jesus, nós queremos conhecer os demónios, mas não queremos conhecer Jesus. Talvez alguns já leram o Ele veio libertar os cativos ou o Porcos na Sala e nunca leu a Bíblia. Está preocupado mais em conhecer os demónios e o Satanás do que conhecer o Cristo que os salvou e que os liberta. E ele diz, olha, insista nessa verdade. Paulo ele era um cara tão eloquente, tão sábio, tão capacitado. Ele diz assim, olha, para mim isso nada, não vale nada e o que eu quero é conhecer Jesus. E você pensa assim, caramba, né? Paulo, com tanta experiência, ele ainda quer conhecer Jesus, porque quanto mais ele conhecia de Jesus, mais ele queria conhecer de Jesus. Quanto ele mais bebia daquela água, mais ele queria aquela água. Não que ele tivesse ainda falta de saciedade, mas é uma saciedade que nunca nos completa plenamente, que a gente quer sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais de Jesus. E ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, cinja-se, prepara-se nessa verdade e vista-se com a justiça de Cristo. Porque se nós formos combater o Satanás, firmados na nossa justiça, o diabo vai se rir da sua cara, vai se rir da minha cara, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos pecados e por isso ele tenta nos acusar todos os dias. E nós não andamos segundo a nossa própria justiça, mas segundo a justiça daquele que nos resgatou. Se nós jogarmos as nossas cartas para Satanás, ele vai olhar para nós e dizer, tu não és melhor do que eu. Por isso que eu amo Romanos capítulo 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que nos justifica. Nós não somos nós mesmos que nos justificamos. Eu tenho que me revestir, não é da minha justiça, porque a minha justiça para Deus é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo é essa que nós temos que nos revestir.
Romanos capítulo 8 continua no verso 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu por nós, ou antes quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo o dia, considerados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem principados, e nem coisas do presente, e nem do porvir, e nem poderes, e nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É essa justiça de Jesus que nós temos que nos revestir. A única roupa que nós temos para vestir é a justiça de Cristo por nós. Tudo o resto nos deixa completamente vulneráveis. Verso 15 do Efésios 6 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Porque uma coisa que o inimigo quer é tirar a tua paz. Mas nós servimos o príncipe da paz. Nós somos o povo da paz do Senhor. Só que às vezes você chega na igreja e diz a paz do Senhor, irmão, mas você acabou de brigar lá em casa. Você acabou de fazer um inferno lá em casa. Aí chega na igreja na maior cara de pau. A paz do Senhor, meu irmão. Você tem essa paz para dar para o seu irmão? Você tem essa paz para transmitir para o seu irmão? Porque o inimigo quer tirar a paz, a nossa paz. As nossas palavras devem transmitir paz. A nossa vida deve transmitir paz. A nossa maior bênção é a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Quer saber quando é que Satanás está reinando lá na sua casa? Quando não há paz lá em casa. Olhe para a sua casa, veja se há paz. Não tem paz? Então não tem Jesus. Simples assim. Porque quando Jesus reina, o inimigo bate em retirada na hora. A casa pode estar ocupada por um valente, mas quando chega o mais valente, ele tem que bater em retirada. Então, no lugar de ficar estudando demônio, fazendo mapeamento espiritual, olhe para a sua casa, olhe para o seu casamento, olhe para a sua vida. Tem paz? Se tem paz, tem Jesus, glória a Deus. Se tem paz, tem presença de Deus. Antes de brigar, antes de gritar, antes de xingar, pensa assim: mas o meu príncipe, ele não faria isso. Mas o meu príncipe, ele não ensinou isso. Mas o meu rei, ele é um rei de paz, de união. Irmãos, não é difícil. Não é difícil. Quando você, às vezes, até nós às vezes somos usados por Satanás. Até nós às vezes, promovendo divisões, promovendo contendas, promovendo fofocas, promovendo conversas que não edificam em nada. E o Senhor é bem claro: isso é abominável aos olhos do Senhor. Sabe aquele irmão que gosta de apagar o fogo com gasolina? Está tudo quebrando, está tudo arrebentando, e ele vai lá e coloca mais um pouco de gasolina, para ver se o assunto aflora mais, para ver se a bagunça é maior, para ver se a guerra é maior, para ver se a contenda é maior. Você é um agente de Satanás no meio da igreja. Mas existe graça de Deus para ti também. Existe graça do Senhor também para si. Mas esteja atento, esteja vigilante. O diabo sempre ele vai provocar divisões, guerras, contendas, discussões. Isso é desde o início. E nós vencemos o diabo caminhando no sentido oposto, promovendo a paz. Verso 16 diz: abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É fé que nos mantém ligados a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa fé que nos liga ao Senhor, que nos mantém fortes, mesmo nas lutas.
Essa fé de que a nossa esperança não é nas coisas deste mundo. Ele fala lá em Romanos 8, verso 18, porque eu tenho para mim por certo que os sofrimentos, as lutas, as batalhas desse tempo não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. Irmãos, você pode perder tudo. Pode passar por perdas familiares, pode passar por perdas financeiras, pode passar por desilusões nos relacionamentos, assim como Jó. Pensa em Jó. Perdeu filhos, tudo de uma vez. Perdeu bens, perdeu funcionários, perdeu a sua saúde, mas não perdeu a sua fé. E quando questionado, ele diz assim: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a fé que nos faz ficar firmes em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Verso 17 diz assim: tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é tanto uma arma de proteção como uma arma de ataque. Porque quando o inimigo vier falar ao teu coração, você é fraco, você responde, por exemplo, com 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Quando o inimigo disser que você não aguenta, desista, você lê para ele Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o inimigo disser para você, você não sabe orar, não ora, você não sabe o que é que vai dizer, leia para ele Romanos 8, 26. Porque também o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito intercede por nós de uma maneira com gemidos inexprimíveis. Quando o inimigo disser para você, você é um falhado, você não vale nada, você lê para ele Romanos 8, versos 16 e 17, porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vença o inimigo pela palavra de Deus. Não é assim que aprendemos com Jesus? Olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, que é o autor da palavra, podia até ter criado ali texto bíblico novo. Mas não, ele diz: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo, não, vou tentar mais uma. E levou-o para o alto do templo e disse assim: olha, joga-te daqui abaixo, porque está escrito também que Deus dará ordem aos seus anjos e eles vão te suportar para que nenhum osso seja quebrado. E Jesus diz: olha, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo desistiu? Não. Colocou num lugar e mostrou todos os reinos desse mundo, toda a sua glória, e diz assim: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz: está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É assim que se vence as batalhas espirituais. E eu não tenho mais nada para ensinar nesse aspecto, meus irmãos. Se você está à espera que eu faça uma campanha mirabolante, não conte comigo. Se você está à espera que eu passe óleo nos umbrais das portas, que eu faça 3 voltas, 10 voltas, atos proféticos, eu não sou esse pastor. Eu lamento te desiludir. Se você gosta desse tipo de movimentos, existem igrejas que fomentam esse tipo de movimentos. Está tudo certo, podemos ser amigos. Mas para mim, libertação é como a Bíblia diz que é. Pela palavra do Senhor agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E ele termina
esse raciocínio e eu quero já terminar. Efésios capítulo 6, verso 18. Toda essa panóplia, toda essa armadura, ela depois é unida, junta com toda oração e súplica no verso 18. Em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Irmãos, batalha espiritual é uma realidade. Batalha espiritual, obrigado, irmão, é uma realidade nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós estamos numa luta carne e espírito. A nossa carne que puxa para um lado, ainda sujeita à influência da queda, e o nosso espírito que puxa para o outro lado. O próprio Paulo vivia isso, um homem tão erudito, tão usado por Deus, que viu coisas, que ele fala assim, olha, eu vi coisas que nem é permitido falar que eu vi. Mas ele também dizia assim, miserável homem que eu sou. Porque na minha mente eu sirvo a Deus, mas no meu corpo às vezes eu erro. Ele não está defendendo uma prática de pecado contínua, premeditada. É aquele que sai daqui, mas já sabe que ao sair daquela porta vai acender o seu cigarrinho, vai fumar o seu baseado, vai encher a cara no álcool, vai cheirar cocaína. Não é esse vício que ele está falando. Ele está falando dos nossos pensamentos que às vezes vagueiam para caminhos que o Senhor não agrada. Ele está falando às vezes de nós falarmos demais. Ele está falando às vezes de nós nos desleixarmos em algum ponto e pecarmos, mas não de uma forma premeditada. E ele dizia assim, na minha mente eu sei o que eu tenho que fazer, mas no meu corpo ainda tem outra lei, no meu corpo ainda tem uma influência do pecado da minha vida. E ele diz, olha, eu não acho que já alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está para trás, esquecendo o pecado, esquecendo os vícios, esquecendo as cadeias, eu olho para a frente, para Jesus, para o autor e consumador da minha fé. Pelo prazer que lhe estava proposto, ele não desprezou, ele suportou a cruz por amor de mim, por amor de vocês. Batalha espiritual é uma realidade e cada um de nós, meus irmãos, parte dessa batalha como vencedores em Cristo Jesus, não fazendo rituais, não fazendo mapeamentos, não culpando os nossos antepassados pelos pecados, mas nos buscando revestir de Jesus e da força do seu poder. Aleluia! Tenha certeza que você está num campo de batalha, na sua mente, na sua carne, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, nas suas relações no seu trabalho, nas suas relações com os irmãos da igreja. Tudo isso é um campo de batalha onde o inimigo quer te derrubar, mas ele é derrotado no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E enquanto você estiver em Jesus, você vai vencer essa batalha. Não importa qual seja a prisão, é drogas, Jesus te fortalece para vencer. É álcool, Jesus te fortalece para vencer. Ai, fizeram uma obra de macumbaria, o mais forte, o mais valente liberta essa casa das cadeias de Satanás. Creia nisso. Para sermos vencedores, temos que estar do lado do vencedor. E o lado vencedor é o lado de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando. Vamos estar louvando a Deus primeiro. Se existe alguma área da sua vida
que o inimigo tem te aprisionado. Um vício, um mau hábito, uma culpa, uma falta de perdão, uma ferida de alguém que te feriu. O Senhor pode te libertar de tudo isso agora. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.